E aí galera, tudo certo? Então, só tô aqui hoje para um recadinho rápido, né? Só para avisar que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo no canal Joinville Games TV, beleza? Segunda-feira a gente tem dicas, quarta-feira a gente tem como é o jogo e na sexta-feira a gente tem o top 5. E com toda aquela participação muito louca do nosso gordinho vida louca, beleza? Bora curtir, bora acompanhar e por hoje é isso. Fui, valeu, tchau, grande abraço, tchau. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é G do canal Encanador Chapado e eu tô aqui hoje pra falar pra vocês que o FIFA e o PES estão ultrapassados. Pessoal, é isso mesmo, Pra vocês que jogam outros jogos além de FIFA e PES, isso já é algo meio que, né, a gente já sabe, já é uma coisa meio de boa, mas pra galera mais aí que apenas joga FIFA e PES, vocês podem ainda não saber isso, mas é a realidade. O FIFA e o PES já estão ultrapassados quando a gente compara eles com o mundo dos games atual. Por que tu fala isso, cara? E é isso aí, vamos falar sobre isso aqui enquanto vocês estão vendo aí essa partida que eu joguei no FIFA 18 no manual, Brasil versus França, pra mostrar como a seleção brasileira é melhor que a seleção francesa, mas tudo bem, vamos lá, vamos pro jogo e vamos ver o que acontece aí. E é isso aí, vamos lá falar sobre isso. Por que que eu acho que o FIFA e o PES estão ultrapassados, assim, né? Uma palavra pesada essa, né? É óbvio que assim, a gente tem que comparar de um jeito diferente. Se você for comparar com jogos de futebol, eles estão onde eles deveriam estar, estão ali evoluídos e tal. Mas quando você compara outros jogos dentro da própria indústria dos games, a evolução, as evoluções que aconteceram dentro dessas dentro dessas outras categorias de jogos de tiro em primeira pessoa, jogos de tiro em terceira pessoa, jogo de corrida, jogo de porrada, todos esses outros jogos, cara, você consegue ver uma evolução muito grande vindo lá do PlayStation 2 até agora aí Xbox One e PlayStation 4, né? Uma evolução relativamente bem grande quando você vai ver, principalmente no quesito das mecânicas, né? Do jeito que o jogo funciona, como que você controla o jogo e quais as opções que você tem ali para fazer dentro do próprio jogo. Quando você olha pro FIFA e pro PES, teve muitas alterações. Teve algumas coisas legais ali, drible, surgiram diferente, um controle ou outro ali surgiu diferente. Mas quando você vai comparar assim, no fundo mesmo, quando você olha tudo no fundo, você vê que essas não foram assim tão impactantes quanto nos outros jogos, né, cara? Vou usar alguns exemplos aqui, alguns exemplos de criações novas que existiram. Nos jogos de tiro aí surgiram os negócios de você conseguir mirar assim na mira, né? Sabe, botar a mira na sua cara, assim, em vez de você só mirar com a retícula que tinha na tela. E jogo de terceira pessoa surgiu o negócio de você se encostar pra pegar cover lá, né? Você correr e quicar, várias coisas aconteceram. Mas no jogo de futebol a gente acaba não tendo tantas. E claro, óbvio, eu não sou burro, eu sei que não tem como eu inventar um negócio novo no futebol. É a mesma coisa, é toque, passe, chute. Não tem muito, toque e passe é a mesma coisa, né? Toque, chute e cruzamento, não tem muito o que você inventar. É um jogo de futebol, ele tá tentando simular uma realidade. Então não tem como você criar novas coisas e tal. Mas o sentimento que eu tenho é que realmente na parte do gameplay, na parte do sentimento, nas respostas que a gente tem do jogo pro nosso controle, realmente peca demais os jogos de futebol nesse quesito, o FIFA e o PES. Eles não conseguem acompanhar aí a velocidade que os outros jogos aí, que a indústria está evoluindo. Por que isso? Olha, honestamente, não sei. Não faço a mínima ideia se é incompetência das empresas, se elas não se importam tanto porque vende pra caramba, mesmo sem precisar investir tanto. Pode ser isso, pode não ser. Pode ser que seja algumas limitações por conta do número de jogadores dentro do campo. Pode ser. O que eu tô fazendo aqui é mais uma visão realmente sobre esse aspecto pra galera que eu vejo muito aqui, principalmente no canal aí, principalmente nos comentários, que a galera realmente não joga outros jogos e acaba não tendo essa comparação, não conseguindo perceber o quanto de potencial que existe dentro desses jogos do FIFA e do PES, quanto de potencial de melhora, só de você comparando algumas coisas com outros jogos, né, cara?
Uma coisa que a galera reclama bastante, que eu reclamo bastante, são as animações dos jogadores. O PES, na minha opinião, tá um pouquinho na frente nesse quesito, tá? Tem animações um pouco mais, que elas são, como é que fala? Elas são sujeitas à situação, né? Então, dependendo do que tá acontecendo, a animação se adequa àquela situação. Então, se o cara tá meio torto, a hora que ele vai chutar, ele chuta meio torto, ele chuta meio caindo. Tem uma animação ali que se enquadra nesse estilo de movimentação. Já o FIFA é um pouco mais padrão. Tem aquelas, sei lá, 100 animações que tem dentro do FIFA, não sei quantas tem, mas sempre o jogador vai fazer aquele tipo de animação, sabe? Ele não tem muito uma variedade, ele não tem uma liberdade para se mexer baseado na física que está acontecendo ali no momento, né? Algo um pouco mais travado dentro do FIFA, né? Isso não quer dizer que o PES é muito bom nesse quesito também não, porque muita coisa no PES tem lá o quesito de choque, um jogador bate com o outro. Você olha no replay, não vai nada a ver, os dois batem, vai um para cada direção, não tem muito sentido. Tá melhorando, mas não tem muito sentido também. Já no FIFA não, no FIFA é mais realista e tal, você percebe que a física influencia no contato entre os dois jogadores. Só que também você olha ali e você vê que no meio dessa física aí o pé ficou torto, aí a cabeça do jogador fez assim, sabe? Daí o cara ficou parecendo que tinha, sei lá, quebrou todos os dedos da mão e fez assim, e o pé virou inteiro. Então tem bastante problema que a gente acaba encontrando assim. E é óbvio que não dá pra gente comparar, porque eu acho que não tem nenhum outro jogo, acho que não tem mesmo nenhum outro jogo que tenha 22 personagens dentro do campo interagindo entre si ali com esse tempo todo, que são os jogos de futebol. Então é meio complicado a gente comparar assim inteiro, mas quando a gente compara 1 a 1 ali, quando tiver dois interagindo, né, como eu citei nesse exemplo, quando o cara tem um choque um com o outro, se você comparar com os jogos de luta, você percebe que a interação que tem nos jogos de luta é muito mais realista, é muito mais precisa do que o que a gente tem dentro dos próprios jogos de futebol, né? É óbvio que quando você vê na câmera lenta o jogo de luta também vai passar a mão dentro do rosto do cara e esse tipo de coisa, mas o que eu tô falando não é isso, não é no replay ali. No replay é óbvio que sempre vai ter problemas, que é muito difícil, é uma coisa que realmente é complexa esse sistema de física. Mas uma coisa que eu percebo que acontece muito tanto no FIFA quanto no PES é que você não precisa do replay para ver aquele erro, porque ele é tão grande e ele é tão mal escondido que você acaba tendo aquela impressão, mesmo vendo numa câmera lá em cima, lá de longe, você consegue perceber que, porra, que absurdo isso aí, a bola passou por dentro do cara e eu consegui ver aqui na caruda, assim, não teve nada que escondeu isso, né? Já como comparando de novo com jogos de luta, na hora que acontece o golpe de jogo de luta, geralmente o braço do cara entra no personagem, acontece alguma coisa assim, tem essa cultura. Mas os caras são tão foda que eles sabem isso e eles já pensam o quê? Ah, vamos fazer alguma coisa pra que, enquanto o cara tá jogando, se ele for lá dar o replay e ver em câmera lenta, ele vai ver que entrou o braço no personagem. Mas como que a gente faz pra ludibriar essa pessoa e na hora que ela estiver vendo na TV dela, na hora que ela estiver jogando o jogo dela, ela não vai ter essa percepção, ela vai perceber que aconteceu alguma coisa diferente. Aí eles vão lá e fazem aquele tipo de coisa que eles fazem lá, sei lá, bota um efeito de né, sai uma explosão e não sei o que. É óbvio que, de novo, não dá pra fazer isso num jogo de futebol que tenta ser realista, mas a gente paga muito caro nos jogos para que o pessoal lá tente alguma solução para esse tipo de coisa, que eles tentem ludibriar aí a gente. Eu não sei exatamente o que ele pode fazer, eu não sou pago para pensar nesse tipo de coisa, mas é algo que eu acho que tem como solucionar. Eu acho que não seria uma dificuldade tão grande assim de se solucionar, né? Outra coisa também que a gente pode perceber é que as próprias engines que esses jogos são feitos não são engines feitas para jogos de futebol em si. Isso é uma coisa que eu acho que, sei lá, eu acho meio bobo, porque como eu falei, é um jogo que ele realmente é muito diferente dos outros jogos, né? E a gente vê lá, a engine do nosso querido FIFA é a engine do Battlefield, se eu não me engano, até hoje, né? É a engine do Battlefield. Aí você fala, ah, mas engine é só o bagulho de física e tal. Tudo bem, mas é uma engine toda pensada em ser feito por um jogo de tiro, por um jogo de ação, um jogo desse tipo de coisa. Não é uma engine feita para um jogo de esporte, que tem
outra, nossa, totalmente diferente o estilo de movimentação, o estilo de gameplay, o estilo que as coisas acontecem. Tudo é totalmente diferente, é totalmente pensado de outra maneira. Então isso é uma parada muito ruim, cara, porque realmente os caras às vezes não têm, eles têm uma limitação dentro desse trabalho deles, né? Como eles vão ter que pensar num jogo de futebol, eles não conseguem, porque eles têm que utilizar essas limitações que essa engine acaba proporcionando para eles, né? Mesma coisa do PES. A engine do PES é um pouco mais nova do FIFA, acho que já tem aí há uns 3, 4 anos, se eu não me engano, posso estar errado, mas é uma engine um pouco mais velha. Não, acho que deve ter mais 3, 4 anos. Acho que já é velhinha a engine do FIFA, a engine do Battlefield 4, se eu não estou enganado, e a engine do PES é a engine do Metal Gear, aí do Metal Gear 5, é a Fox Engine. É um pouco mais nova, mas também já tá velhinha, e também é uma engine que não foi feita aí para jogos de futebol, né? Para quem não sabe o que é engine, eu tô falando esse nome aqui, mas é um motor gráfico, um motor do jogo, basicamente isso. Imagina que o jogo é um carro e a engine é um motor, é o que faz tudo o resto funcionar, né? Baseado nela que todo o resto é feito, todo o resto é criado, é isso que é engine, tá? Para que vocês entendam. Então, essas limitações também eu acho que prejudicam bastante a criação do próprio jogo, né? E os problemas que o jogo acaba tendo. Pô, pro visual é bom, porque lá o FIFA é bonito, quando você olha, o PES é bonito, é um jogo bonito, que esses são engines com motores gráficos bem potentes, mas na hora da física, na hora da própria realidade no jogo, eu acho que é visto de um jeito diferente, cara. É visto de um jeito diferente. O tipo de realidade que você precisa pro Battlefield é diferente do tipo de realidade que você precisa pro FIFA, e do mesmo jeito que pro Metal Gear, que não é tão realista assim, né? É diferente da realidade que você precisa pro PES. E isso acaba influenciando realmente tanto no quesito da física do jogo, como a bola rola, como funciona aquele esquema, tanto quanto pra própria, sei lá, cara, pra própria movimentação dos personagens. O jeito que você precisa se mexer no Metal Gear e no Battlefield é diferente do que o jeito que os personagens precisam se mexer no FIFA, né? Tem muito mais mobilidade no FIFA, você precisa de muito mais agilidade, muito mais mecânicas ali mecânicas não, muito mais mecanismos pro jogador se mexer. Ele vai ter muito mais uma mobilidade, sei lá, muito mais, como eu tava falando antes, eu esqueci a palavra, mas precisa ter muito mais, ela precisa programar na hora, ela precisa pensar na hora. Agora eu estou encostando na bola desse jeito, ele tá fazendo isso, sendo que no jogo de tiro já é algo muito mais simples. Ele vai estar sempre segurando a arma aqui, tal, no máximo que ele vai fazer é agachar, cair no chão, se abaixar. Já num jogo de futebol, o corpo do jogador, ele se mexe muito mais, né? Ele tem muito mais posições que ele vai conseguir chegar, né? Até por conta de ser um esporte de total contato físico total. Então, o jeito que ele vai se mexer é um jeito diferente e não foi baseado nesse tipo de comportamento que a engine foi criada, né? Então, assim, não tô dizendo que as engines são ruins, tá? Não são, não. São engines boas, mas eu acho que isso também acaba prejudicando bastante na hora da gente ter os jogos, né? Da hora dos próprios desenvolvedores trabalharem nisso aí. Então, talvez criar uma engine de futebol seja algo que os caras possam fazer. Pode ser, eu acho que não vai acontecer, porque é caro pra caramba você criar uma engine e criar uma tão específica assim. Eu acho que os caras não fariam, apesar de achar que a EA tem dinheiro pra fazer isso, tá? A Konami acho que não tem, a Konami tá fodida, mas a EA eu acho que tem dinheiro de sobra pra fazer isso, poderia fazer, mas acho que é algo muito difícil de acontecer, né, cara? Então, é basicamente isso, cara. Eu acho que a gente tem muito problema, muita coisa que a gente reclama é por conta disso, é por conta da falta de investimento na própria tecnologia dos nossos queridos jogos de futebol. Porque é aquilo que eu já falei aqui antes em outro vídeo, que a galera, eu acho que ela meio que caga, assim, a galera do mundo dos games no geral, né? Tô falando a gente que é mais fã, assim. Eles meio que cagam por jogos de futebol. Óbvio que não tô falando só das empresas em si, tá? Mas a gente sempre, sei lá, sai o FIFA, sai o PES, sempre, eu nunca vi um FIFA e um PES com nota menor que 7, sabe? Tipo, é sempre 8, 9, é sempre nota alta pra um jogo que, quando você vai comparar com outros jogos, não é tudo isso. Não é um jogo, pra mim, FIFA não é um jogo nota 8. Não tô falando aqui só pelos erros que tem lá vamos dizer, o FIFA funcionando perfeitamente, tá? Se todas as mecânicas do FIFA funcionassem perfeitamente,
quando eu comparo com outros jogos, eu não daria uma nota 8 pro FIFA, tá? Eu daria um 7, 6,5 ali, no máximo. E o PES, a mesma coisa. Eu daria ali um 6, no máximo um 7 pro PES também. Se você for comparar com outros jogos, com a tecnologia, o quão avançada tá em outros jogos e o quão tá retrógrada aí, na minha opinião, esses novos jogos de futebol. Eu acho que eles não estão acompanhando aí realmente o mundo dos games, e quando você joga outros jogos, você percebe isso, acho que claramente, cara. Acho que claramente você consegue ver que, porra, esse jogo, o PES saiu no mesmo ano desse jogo, o FIFA saiu no mesmo ano de... Não dá. Não dá pra comparar. Por mais que eu não tenha gostado tanto do novo God of War, quando você compara as coisas tecnologicamente que ele faz, e você compara que ele saiu no mesmo ano do FIFA 18, do FIFA 19, do PES 18, você vê que é um negócio assim que é anos-luz de diferença tecnologicamente falando, né, cara? Então, é algo que acho que a gente precisa prestar atenção e é algo que a gente precisa começar a criticar mais também, eu acho, porque eu acho que se a gente conseguisse ter esse avanço, conseguisse ter uma mentalidade melhor indo pra isso, vendo que a tecnologia também precisa evoluir nos jogos de futebol, acho que a gente conseguiria resultados melhores aí, mas infelizmente nada do que o público fala vale, o que vale é comprar o jogo né, então não comprem, essa é a minha fala aqui pra vocês. É só assim que a gente consegue falar com eles, porque Deus quis assim. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouco diferente, né? Não é um assunto mais referente o FIFA te manipula. Não, é um negócio mais sobre a indústria dos games em si. Eu acho que muita gente acaba não tendo essa visão, porque acaba não jogando outros jogos mesmo, só joga FIFA e PES. E tudo bem, você faz o que você quiser da sua vida. Mas eu acho que é algo que a gente poderia realmente olhar e comparar e começar a entender melhor aí porque que os nossos jogos a gente reclama tanto assim deles e porque que a galera meio que caga pra jogo de futebol, sempre desconsidera eles aí como jogos, do cara que não entende nada de videogame, né? Mas é isso aí, no mais eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar na divulgação e também deixar nos comentários aí sua opinião, falei besteira, falei coisa certa, vamos ver aí os comentários pra gente ter um debate saudável aqui sobre esse assunto, beleza? No mais é isso aí, eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever lá no canal da Joinville Games, 4 vídeos por semana tô fazendo lá, tá show de bola, conteúdo do canal da Joinville Games e também no meu canal secundário, o Encanador Sujo, 2 vídeos diários por lá, tá da hora pra caramba, vão lá e acompanhem, beleza? Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!